Olha, quando a gente pensa num sistema complexo, seja um avião ou um software de ponta, o que chama a atenção? Geralmente são as partes mais vistosas, né? O motor do avião, o grande modelo de linguagem. Mas a verdade é que os sistemas que conectam tudo isso são tão ou até mais cruciais. Hoje, vamos mergulhar numa disciplina que nasceu lá no mundo físico por pura necessidade e que agora está definindo o sucesso no mundo da IA, a engenharia de reios. E essa metáfora aqui é perfeita, é o centro de tudo. Pensa no modelo de IA como um cavalo puro sangue. Ele tem uma força, uma potência absurda. Só que sem as rédeas e um bom cavaleiro para guiar, ou seja, sem um arreio, essa potência toda não serve para nada. Ele é rápido, é impressionante, mas sozinho não consegue fazer nenhuma tarefa de verdade. A comparação é direta. No mundo do hardware, um chicote de fiação, um arreio mal projetado, as consequências são físicas, são imediatas. Agora, na IA, as falhas são mais sorrateiras, mas, nossa, são igualmente devastadoras. Um agente de IA solto, sem controle, pode queimar milhares de dólares em poder computacional e cuspir um código que não serve para nada. E pior, tudo isso em silêncio. Então, a nossa jornada hoje vai ser essa. A gente começa com as lições duras aprendidas lá no chão de fábrica, depois a gente vê como esses mesmos problemas ecoam nos agentes de IA, vamos entender por que as abordagens mais comuns estão falhando e, finalmente, vamos construir uma solução prática, que está definindo o futuro da engenharia de software. A engenharia de arreios não nasceu num laboratório de IA com ar-condicionado, de jeito nenhum. Ela foi forjada na necessidade, lá na manufatura, onde o custo de um errinho de projeto era medido em toneladas de metal e em milhões de dólares. As falhas no mundo físico parecem pequenas, mas o estrago é gigante. Um terminal que não encaixa direito no fio, um cabo que é curto demais para chegar onde precisa, a falta de uma pecinha para aliviar a tensão. Cada um desses detalhezinhos pode levar o sistema inteiro para o buraco. A questão não é se o fio é de boa qualidade. A questão é se o fio está no lugar certo, com o comprimento certo e a conexão certa. E o impacto no mundo real é de cair o queixo. Mais de 300 mil caminhões comerciais recolhidos por causa de um único arreio de fiação mal projetado. Um erro que parece pequeno causou um risco de segurança gigantesco e um pesadelo logístico e financeiro. Isso só mostra o tamanho da responsabilidade. E agora, no mundo digital, a história se repete. Basicamente, os agentes de IA mostram os mesmos padrões de falha que os sistemas físicos que a gente acabou de ver. 88%. Esse número é um soco no estômago. Quase 9 em cada 10 projetos de agentes de IA morrem antes de ver a luz do dia. E o mais revelador aqui é que essa taxa não melhorou nada, mesmo com os modelos de IA ficando exponencialmente mais inteligentes. O problema, de novo, não é o cavalo, é a falta de um arreio. A conexão aqui é direta. Quando um agente de IA inventa uma API que não existe, é o equivalente digital daquele conector que não encaixa. Quando ele alucina um caminho de arquivo, é como o fio curto demais. O agente está, na prática, adivinhando o mapa do código em vez de olhar para ele. Porque ninguém deu o mapa, o ambiente não foi especificado. Uma resposta comum para esse caos todo é o tal do desenvolvimento guiado por especificação, o SDD, que basicamente dá para a gente um plano super detalhado. Parece lógico, né? Mas essa abordagem tem falhas bem fundamentais. O problema central do SDD é que ele trata a especificação como se fosse a verdade absoluta. Mas os LLMs não são determinísticos, eles têm um grau de aleatoriedade. É como dar a mesma planta de uma casa para 10 construtores e no final ter 10 casas um pouco diferentes. E mais, falta o ciclo de feedback que é crucial. O SDD diz o que fazer, mas ele não verifica se o que foi feito está certo. E aqui está a prova cabal. O pessoal da LangChain pegou o agente de codificação deles, não mudou uma vírgula no modelo de IA, mas melhorou o sistema ao redor dele, o arreio. O resultado, um salto de performance que levou eles do top 30 para o top 5 num teste padrão da indústria. O modelo é commodity, o arreio é o que faz a diferença. É a vantagem competitiva. Bom, se o arreio é tão importante assim, o que ele é de fato? Vamos definir de um jeito mais formal o que é essa nova disciplina. Engenharia de arreios é, basicamente, o projeto intencional, bem pensado do ambiente onde o agente vai operar. É sobre criar as cercas, os ciclos de feedback, a documentação e as ferramentas que vão canalizar a força bruta do modelo de um jeito produtivo e, principalmente, confiável. Essa é a equação que a gente tem que ter em mente. É fundamental. Um modelo bruto sozinho não é um agente. Ele só vira um agente de verdade quando um arreio dá para ele contexto, ferramentas, feedback e limites.
Se o seu trabalho não é construir o modelo, então o seu trabalho é construir o arreio. Um bom arreio se apoia em dois pilares: guias e sensores. Os guias são controles preventivos, eles dão a direção para o agente antes de ele agir. Pensa no arquivo agents.md, que define as regras do projeto. Já os sensores são controles corretivos, de feedback, eles checam o que o agente já fez. Tipo testes unitários que quebram ou um linter que aponta um erro de estilo, é crucial ter os dois funcionando juntos. A teoria é ótima, mas como isso funciona na prática? A boa notícia é que começar é mais simples do que parece. Vamos sair um pouco do conceito e ir para o código para algo que dá para fazer agora. O ponto de partida de maior impacto é criar um único arquivo guia. Pode chamar de agents.md ou cloud.md, o nome não importa tanto. Começa simples, documenta a estrutura do seu projeto, como compilar, como testar. E aí vem a regra de ouro. Toda vez que o agente fizer uma besteira, adicione uma instrução nesse arquivo que teria evitado aquele erro. Esse processo, aos pouquinhos, vai construindo a inteligência coletiva da equipe dentro do próprio sistema. Claro, um arquivo de texto é só o começo. O próximo passo é automatizar esse ciclo de feedback usando ferramentas. Orquestradores como LangGraph podem gerenciar o fluxo de trabalho de vários agentes. Ferramentas como linters e hooks de pré-commit funcionam como sensores que garantem a qualidade do código antes mesmo de ele entrar no repositório. E claro, portões e aprovação com um humano no meio garantem que decisões de alto risco tenham uma segunda olhada. E essa mudança toda para a engenharia de arreios não é só uma técnica nova, é uma evolução profunda do que significa ser um engenheiro ou engenheira de software hoje. A mudança é brutal. Em vez de escrever linhas e mais linhas de código, o trabalho vira projetar o sistema que guia a IA. Em vez de caçar um bug específico, o foco é analisar os padrões de comportamento do agente. E a documentação? Ela deixa de ser uma tarefa chata e vira uma infraestrutura crítica que a própria máquina consegue ler e usar. E isso nos leva a um ponto final que é super crítico. Em sistemas de agentes, não dá para deixar a governança para depois. Aquelas decisões de arquitetura que fazem uma demo rodar rapidinho, tipo dar acesso irrestrito a ferramentas, não ter nenhuma trava de aprovação, elas viram uma dívida técnica gigante que impede o projeto de ir para a produção. Confiabilidade e segurança precisam ser pensadas desde o dia zero. Vamos fechar com essa pergunta. A indústria passou anos e anos obcecada em tunar o motor, construindo modelos cada vez mais potentes. Mas o motor, por mais forte que seja, sem um chassi, sem rodas, sem um sistema de direção, não vai a lugar nenhum. A engenharia de arreios é a disciplina de construir o carro. Então a pergunta que fica é, o trabalho está em só ajustar o motor ou em construir o carro inteiro?